Estúdio 36 está de volta e ficou fácil de saber qual é o assunto deste bloco, né? Vou conversar com a criadora de gatos, Aline Broda. Boa noite, Aline. Ai, boa noite. Que veio super acompanhada aqui. Quem é que está aqui contigo? A Mirella. A Mirella veio ajudar, para a gente ter os gatinhos por perto. E quem são os filhos? Eles têm nomes quando são filhotinhos? Tu já coloca os nomes? Eu coloco nomes em casa particulares, assim, mas eu deixo livre para o comprador escolher o nome que vai colocar definitivo. Oi, esse é teu, esse que está no teu colo? Esse é meu. É um macho ou uma fêmea? fêmea? É um macho de 11 meses. Enorme, né? Enorme. Ele é gordo ou a raça é assim? Não, a raça é assim. Eles têm uma boa estrutura corporal, não podem ser gordos. Eles podem ter uma gordura mínima na barriga só. E eles têm, eles crescem até os 4 anos, ou seja, ele ainda vai crescer mais. Nossa, ele chega a ter que... A gente está falando de uma raça em especial que é a Ragdoll, é o nome da raça desses gatos. É uma raça difícil de encontrar? É uma raça, agora ela está se difundindo um pouco mais no Brasil, mas ela é bem rara. Qual é a origem? Ela é americana, ela é encontrada nos Estados Unidos, foi desenvolvida lá. E eles foram trazidos para o Brasil há pouco tempo. Eu fui a 4ª criadora da raça no Brasil. Eles chegam a ter que peso? Eles podem chegar castrados, fêmea esterilizada. Normalmente o macho pode chegar até 12 quilos, mas é difícil. Eles chegam a 8, 8,5. Nossa, imagina um gato de 12 quilos. Agora as fêmeas normalmente são um pouco menores, né? Então elas podem chegar a 3, 4 quilos. Qual é a característica mais forte da raça, assim, física e até de comportamento? É a docilidade, principalmente, tanto que o nome é Ragdoll porque é boneco de pano. E o boneco de pano, ele é mole, ele é doce, ele se relaxa totalmente no colo. A característica da raça, eles têm a pelagem muito macia, parece textura de pelo de coelho. Os olhos azuis sempre. Sempre os olhos azuis. Olhos azuis. A marcação tem várias marcações diferentes. Alguns têm esse V branco no rosto, mas essa é a mais conhecida. Esse aqui, assim, esse V aqui? Isso, essa é a mais conhecida, a mais tradicional. E os outros têm essa luvinha aqui, branca, nas patas. E o queixinho branco, que é importante. Mas sempre os olhos azuis, esse tamanho grande, essa estrutura física aqui, mais ou menos, que eles... pode ver neles. Quais são as variações de cores que a raça pode ter? Eles podem ter o Blue, que é o caso desse filhotinho e do Murphy, o Seal, que é essa coloração aqui, e a Torte, que é a outra gatinha que eu trouxe, mas está perdida no estúdio. Está perdida por aí. Daqui a pouco ela aparece aqui, a outra gatinha. Eles são gatos sensíveis a doenças? Eles são resistentes, digamos assim? Porque algumas raças elas são um pouco mais sensíveis que outras, né? O Persa é muito mais sensível à doença do que o Ragdoll. O Ragdoll é uma raça tranquila de cuidar, não dá trabalho e eles quase nunca ficam doentes. Assim, é bem mais difícil do que um Persa ou um exótico. Eles são o estilo de gato que gosta de ir para a rua? Não, eles não podem ir para a rua. É uma raça para ser criada dentro de casa. Mas e como é que segura? Porque o gato sai sozinho à noite, né? Tela nas janelas, tela nas janelas, principalmente em apartamento, para não acontecer acidente. E em casa, ou faz uma estrutura com tela, ou tem muro alto, porque eles não pulam muito mais do que uma altura Eles são muito grandes para pular, né? Dependendo da estrutura do gato, ele não pula mais do que uma altura de um ombro, assim. Então, se o muro for bem alto, ele não consegue escalar. Então, tem que cuidar como se tivesse uma criança em casa. Exatamente. Por que eles não podem ir para a rua? Perigos como assalto, quer dizer, roubo, né? Dos animais, são gatos atropelamento. mais caros por serem raros. E também as pessoas gostam de ter em casa, acham bonitinho, ele é muito bonzinho, então ele se joga nos pés das pessoas, ele não tem defesa própria na rua. Normalmente eles vão para os pés das pessoas, eles têm um temperamento muito bom. E fora isso, atropelamento, envenenamento, vão comer rato na rua com veneno, essas coisas. E que tipo de cuidados essa raça exige? Algum cuidado especial com o pelo, por exemplo, que é um pelo super macio, solta bastante, né? Sim, mas é por causa do verão, normalmente eles soltam. É uma das raças que menos solta até, de pelo longo. Mas cuidado é muito fácil essa raça, porque eles não embolam muito pelo. E o cuidado básico é uma escovação semanal, pelo menos, né? E banhos mensais. E cuidados com vacinas? Tem alguma coisa específica da raça, assim, com esse tipo de cuidado? Não, vacina anual. Vacina anual. Como qualquer outro animal. Qualquer outro. Eles convivem com outros animais? Convivem. Convivem com gato, com cachorro, dependendo da educação, até com papagaio eu já tenho notícias de ter gato convivendo, dessa raça.
Porque gato e passarinho não dá muito bem, né? É que eles não são muito uma raça de caça. Entendi. Então, eles não vão muito atrás. Mas vai do animal criado da forma como ele foi educado, né? O que é mais fácil de ter em casa, de criar em casa, um macho ou uma fêmea? Independente, porque eles são entregues castrados ou esterilizados normalmente. E assim eles não têm o desenvolvimento hormonal sexual, né? Então acaba que eles não criam a necessidade de demarcar território, o cio da fêmea que incomoda. Eles não criam esse tipo de desenvolvimento que vai afetar numa casa. E eu tô vendo esses pequenininhos aqui estão brincando sem parar com essas peninhas. Eles destroem sofás e cadeiras? Não, a gente educa eles para eles irem arranhadores. E a mãe deles já dá certa educação para eles. Então, assim, a gente mantém eles dentro de casa em ambiente familiar. Então, eles já saem educados de casa. Eles já vão para a casa da pessoa educados. Ai, que bonitinhos. Eles aqui, olha só. Meu Deus. Gente, eu não consegui nem ver. Eu só sei que ele voou aqui no estúdio. Mas eles gostam de brincar. Então, o filhote sempre é um pouco mais ativo do que o adulto, né? Eles convivem bem com criança, porque gato não gosta muito de criança, né? Convivem. Eu tenho a afilhada e tenho a minha irmã menor, que vão lá em casa de vez em quando, eles se dão bem. E eles são uma raça para criança. O único problema é o tamanho, que eles poderiam, para segurar, podem ter um pouco de problema. São pesados, a criança não consegue segurar. Isso, mas eles se dão super bem, assim. Como é que tu começou, Aline? Como é que se começa uma criação de gatos? Você tem gatos desde criança? Eu tenho gato desde criança, eu nasci numa fazenda, cresci na fazenda, me mudei para cá, para Florianópolis, com meus 13 anos e senti falta dos animais. Então, fui atrás, busquei, um pouco com insistência da minha mãe, que eu não ia ter muito, que eu não podia ter muito em casa, e acabei querendo criar. Aí, fui atrás de raça, eu conheci o Himalaia, foi a primeira raça que eu me encantei, e eu não conhecia o Ragdoll. E hoje, assim, quando eu conheci a raça, eu fui a São Paulo visitar a primeira criadora, a terceira criadora da raça, que foi a Leonora Vassão. Fui atrás para conhecer a raça, eu precisava conhecer, e voltei encantada. Eu preciso ter eles, eu preciso ter um gato dessa raça, eu quero um gato com esse olho, com esse tamanho, com esse porte. Fui atrás, importei dos Estados Unidos 2 machos e comprei outras fêmeas aqui no Brasil e comecei a criar dessa forma. Me registrei, eu tenho o gatinho registrado no Clube Gaúcho e na Tica, que é internacional. Vou a exposições, tudo, e sigo o gatinho dessa forma. Tu também cria as outras raças? Crio outras raças também. Que raças? Eu crio principalmente o Ragdoll e o exótico, mas eu tenho outras 2 raças que ocasionalmente nascem lá em casa, que é o Pixie Bob, que é uma raça também muito rara, só tem 3 criadores no Brasil. Como é que é esse gato? Qual é a característica dele? Ele tem dedos a mais e cauda curta. Dedos a mais? Dedos a mais e cauda curta. E como é que é o porte dele? Eles têm um porte grande também, mas não é tão grande quanto o Ragdoll. Eles têm o porte médio, assim, comparando com o Ragdoll. E a coloração é sempre listrada, marrom listrado. Eles têm um ar meio selvagem, mas com um olhar doce. E a cauda deles normalmente é curta, 50% deles nascem com a cauda curta e esses outros 50% também nascem com os dedos a mais. Eu tenho uma fêmea só, essa fêmea não tem dedos a mais, mas eu provavelmente vou ter mais um exemplar futuramente. Tens alguma exigência para vender os teus animais? Assim, a pessoa tem que gostar de bicho, tem algum cuidado? Sim. Eu procuro compradores que sempre vão cuidar deles, que vão ficar... Eu faço um contrato de compra e venda que vão ficar com eles o resto da vida do animal, ou vão me contactar no caso de uma impossibilidade. O que é a vida do animal? Quanto tempo eles costumam viver? Pode ser desde 2 a 20 anos. A gente espera que vivam mais. Pode chegar aos 20 anos? Pode chegar. Se tem notícias hoje de Ragdolls vivendo 16 anos, 17 anos. É uma raça nova também, né? Nova relativamente. Ela é de 1960, mas a gente tem muito contato com os americanos, que foi da onde surgiu a raça. A gente participa de listas e de discussão e tem muitos criadores lá que têm gatos de 16, 17, 18 anos. Aliás, isso é bem importante, porque as pessoas às vezes compram bichinhos de estimação, dão de presente para os filhos e se esquecem que esses bichinhos podem ficar o resto da vida ali com a família. Então, a compra de um animal de estimação, sejam os gatinhos, sejam os cachorros, tem que ser consciente, especialmente nesse sentido. Além do trabalho que eles vão dar, acho que isso as pessoas já sabem, que ele fez cocô, xixi, tem que comer.
mas que eles vão ficar por muito tempo ali, né? Exatamente, eles são como crianças, eles são responsáveis, são responsabilidade de quem compra. Você tem que ficar com ele, tem que cuidar dele, ele vai viver uma boa parte da tua vida com você. Chegou outra aqui, né? Ah, essa é a Memê. É uma menina? É uma menina. E ela tem uma coloração diferente. Ela tem uma coloração diferente, é Blue Torch. Ela não é a cor tradicional conhecida da raça, mas ela é super aceita, o público adora bastante essa cor. Ela é mesclada de creme com cinza. E qual a idade dela? Ela tem 1 ano. Ela é mais velha que ele. Mas ela é Ela magrinha, é menorzinha. Menorzinha. Ela é menorzinha, mas é a fêmea. A fêmea é sempre um pouco menor que o macho. Porque esse gato aqui, ele tem quanto? Ele tá com 11 meses, 11 ele tá meses, com já 7 quilos. E até os 4 anos ele ainda vai Até crescer. os 4 anos. Ela também. Ela tá com 1 ano, mas ela tá com 4 quilos. Então ela é bem menor que ele. Ele tem 7 quilos, mais ou menos, são 3 quilos de diferença. É um super gato, é um gato muito pesado. E esses são gatos que estão acostumados aí para exposição, então eles já ficam mais tranquilos, muito mais fácil do que os filhotes, né? Eles ficam mais fáceis. Ah, os filhotinhos são filhotinhos, eles são bonitinhos por causa disso, né? Porque eles são sempre sem vergonha. Olha só, eu vou deixar os contatos da Aline, se você tem curiosidade sobre mais curiosidade sobre essa raça, se quiser entrar em contato para saber preços. Os preços variam de acordo com... Ou existe um preço fixo para a raça ou varia de acordo com o tamanho do gato? Enfim. Não, varia de acordo com o padrão do filhote. Se é um filhote para exposição, é um valor. Se é um filhote para companhia, é outro valor. Então tá. Então, contatos na internet. A Aline tem um site que é mitzi.com.br. Até tem uma historinha lá que fala que Mitzi é gato em alemão. Mitzi é miau em alemão. Miau em alemão, conta a historinha da Aline com os gatos. E o telefone 3228-2075. Você que sempre acompanha o Estúdio 36 sabe que se não der tempo de anotar agora, todas essas informações entram depois do programa no blog. Clique rbs.com.br/estúdio 36. Então, se não conseguir anotar o site e o telefone da Aline, acessa lá o blog do programa. Aline, obrigada pela tua presença, presença dos gatinhos também. Muito lindos. Eles ficam acordados até tarde? Eles ficam acordados até tarde. E dormem muito durante o dia? Eles dormem muito de dia, durante a tarde. Eles dormem 16 horas por dia, mais ou menos. Então, eles dormem um pouco depois das 10 da manhã, 11 horas, eles pegam no sono, aí dão uma voltinha, dormem de novo até umas 6 da tarde. Essa hora eles começam a brincar, aí uma meia-noite, mais ou menos, eles voltam a dormir. Voltam a dormir, mas não incomodam se estiverem acordados? Não incomodam. Eles não miam muito alto. Obrigada de novo pela tua presença. O Estúdio 36 faz a última paradinha. Daqui a pouco eu converso sobre histórias de cinema dentro do projeto Santa Catarina em Cena.